Falar especificamente sobre isso. Então, deixa eu perguntar aqui: quem é pai e mãe de crianças de 0 a 12 anos? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Uau, tem bastante gente, legal. Então hoje vocês vão entender um pouco mais, e eu creio que você vai ter uma visão um pouco diferenciada sobre as suas crianças, sobre os seus filhos. Quem é pai ou mãe de crianças acima de 12 anos? Eu sei que são adolescentes, jovens, adultos, são avós já muitas vezes. Muito bom. Isso daí serve também para você aplicar nos seus sobrinhos, netos e assim por diante. E quem são os solteiros que um dia quer casar e ter filho? Levanta a mão. Ótimo, legal, legal, muito bom. É engraçado quando o solteiro levanta a mão assim, né? Casado assim, casado levanta a mão assim, ó. Muito bom. Então hoje a palavra é para todos. Então todos nós vamos entender e vamos ter uma nova visão daquilo que Deus fala, como que Deus fala sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos. E quando nós entendemos a perspectiva de Deus para nossos filhos, para as nossas crianças, nós automaticamente vamos ter uma atitude, uma reação em relação a elas. E hoje é justamente isso que nós queremos fazer. Queremos entender como é que nós temos lidado com as crianças, qual a importância das nossas crianças. Hoje 1/3 da população é constituído por crianças, sabia disso? 1/3 significa que daqui 20 anos, 10, 15 anos, são elas que estarão pautando a sociedade, elas que estarão pautando a cultura, a educação, a política, a economia do nosso Brasil. Isso é um dado muito importante. Outro dado importante é que 80% das crianças, ou melhor, 80% das pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, que tiveram o novo nascimento, que fizeram uma aliança com Jesus, fizeram isso na faixa etária entre 4 e 14 anos. 80%, imagina só, 80% das pessoas que se convertem nessa faixa etária. Então a gente pensa, essa faixa etária é faixa etária de ouro, não é verdade? Agora, vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem de vocês aqui ouviu falar de Jesus pela primeira vez ou entregou a sua vida a Jesus na faixa etária de 0 a 14 anos? Levanta a mão, fica com a mão levantada bem alta, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, abana assim a mão, abana. Olha lá. De manhã deu 77,3%. Aqui agora à noite caiu um pouco para 76,9%. Com aí 100% de confiabilidade. E uma margem de 2,3%. Mas a verdade é que as pessoas, elas encontram com Jesus, se convertem, têm o primeiro contato com Jesus, com a Bíblia, de ouvir falar de Deus, e elas entregam a sua vida nessa faixa etária. Agora, se você fosse o diabo, eu sei que é uma comparação um pouco meio estranha, né? Você pensar que você era o diabo, mas se você fosse o diabo, quem seria seu alvo principal? As crianças. E não é à toa que ele ataca dia, noite e tarde, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma intensiva e sem misericórdia. Ele ataca direto as nossas crianças e de diversas formas. Agora, como é que nós pais, como é que nós igreja temos lidado com as nossas crianças? Porque o diabo está 100% focado nelas. É o alvo principal dele, são as crianças. Agora, será que nós temos essa atenção especial para elas? Não só em protegê-las, não só em acobertá-las em oração, mas em levá-las para os seus chamados, para os seus destinos. E a gente vai entender hoje, à luz da palavra, como é que nós podemos fazer isso e como que nós entendemos isso. E a partir de hoje nós queremos ter uma nova atitude em relação às nossas crianças. Quantos estão comigo? Amém. Então abra sua Bíblia aí em Salmo 127. Salmo 127, versículo 3, diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Quando você pensa em herança, você talvez lembra em fazendas, em casas, em coisas materiais, em dinheiro. E não estou falando que isso é ruim, mas é a primeira coisa que vem na sua cabeça.
herança. Herança material, herança que talvez você vai receber do seu avô, tataravô, bisavô, enfim, é uma herança natural e que passa. Agora, a Bíblia fala que herança de Deus, não é de homens, é de Deus. Deus dá uma herança para nós, e quem são? As nossas crianças, os nossos filhos. Agora, se você cuidar bem de uma herança que é natural, provavelmente você faria um seguro para essa herança, você consultaria pessoas, você investiria a sua herança. Quanto mais você deveria ter uma atenção especial e investir muito mais numa herança que vem de Deus. Quando vem de Deus, com certeza você tem uma atenção muito especial, você investe muito mais, porque Deus é Deus. Agora, será que nós temos então tido essa atenção e temos sido intencionais para investir na nossa herança? Agora olha só o versículo 4, fala: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Olha só que interessante, a Bíblia fala aqui, como flechas na mão de um covarde? Não, na mão de um guerreiro. Como flechas na mão de um guerreiro são os nossos filhos, os filhos da mocidade, são as nossas crianças. O que significa isso? Que muitas vezes nós não temos lidado as nossas crianças como armas, porque flechas são armas ofensivas, mas muitas vezes a gente trata as crianças como se fosse porcelanas, cristal, uma coisa frágil. Eu sei que nós devemos proteger, mas segundo o olhar da Bíblia, são armas ofensivas. E por definição, flechas são armas ofensivas de longo alcance, que tem um destino e que tem um alvo. Então, como é que nós temos afiado as nossas crianças? Como é que temos lançado as nossas crianças? Será que nós sabemos qual é o destino delas? Será que nós sabemos qual é o alvo que elas têm que atingir? E aí a gente começa a entender, então peraí, eu estou tratando de uma coisa diferente a minha criança. Se elas são flechas, eu tenho que tratá-las como flechas. Mas a gente vai entender hoje um pouquinho qual é o contexto de flecha e como é que nós fazemos isso. Quando eu tinha 10 anos, 12 anos, eu gostava muito de passar férias no sítio do meu amigo, porque eu cresci numa área urbana, bem urbana, então eu gostava de aventuras e de ir para esse sítio. A gente sentia em uma aventura, a gente montava barraca, dormia em barraca. Aí um dia a gente resolveu, hoje a gente vai caçar nossa comida, a gente vai preparar nossa comida, vamos cozinhar e não vamos usar nada industrial, tudo natural. Aí eu falei, beleza, então vamos lá. Então vamos fazer as nossas flechas para a gente poder caçar o nosso almoço. Ok, então a gente começou a sair lá no mato, começou a procurar uns galhos, uns gravetos para a gente construir e fazer a nossa flecha. E aí tinha um amigo meu que já tirou um canivete, né? Um canivete para começar a fazer. Não, peraí, não, esse não é o combinado. A gente vai fazer com pedra. A gente pegamos pedra e começamos a afiar. Ficamos a manhã inteira afiando. Cansou, fala sério, cansou. E aí na hora, beleza, todo mundo com as suas flechas. E agora, aonde a gente vai caçar? Que animal você tem? Que animal tem aqui no seu sítio? Eu falei pro amigo. Ele falou, aqui tem borboleta, formiga, gafanhoto. Eu falei, cara, isso não dá para comer. Pô, a gente constrói nossas flechas, vai gastar mal tempo. Aí eu falei, já sei. Eu assisti lá no NetGeo uma vez, os índios caçando peixe com flechas, com lanças. Quem já viu isso aí na TV? Todo mundo já viu. Beleza, é verdade, vamos lá fazer. E aí a gente foi lá na beira do lago e passamos a tarde inteira lá caçando, tentando caçar os peixes, e ficamos lá a tarde inteira. Adivinha quantos peixes a gente pescou? Oh, que otimismo é esse, hein, gente? Mas é verdade, nenhum peixe. Alguém já tentou pescar assim? Olha lá, alguns tentaram. Olha lá. Pegaram um peixe? Pegou? Olha lá, depois você me ensina, me dá dica. Mas enfim, a gente gastou a tarde e ninguém conseguiu pegar nada. O jeito foi fazer jejum. Mas o que eu estou falando disso é porque a gente teve que ser intencional para afiar a nossa flecha. A gente teve que colher graveto, a gente teve que ficar raspando. Demorou, deu trabalho, gastamos tempo, gastamos energia,
Mas o que eu entendi com isso é que muitas vezes nós não temos gastado tempo com nossos filhos. Dá trabalho criar os filhos? Dá trabalho, mas se você quer lidar o seu filho como uma flecha, você vai ter que gastar tempo, gastar energia e ser intencional para afiar as suas flechas. Então hoje nós vamos falar, o título da mensagem, para quem gosta de anotar, é Afiando e Lançando Flechas. Eu vou dar 4 pontos práticos para como é que nós podemos então afiar e lançar as nossas flechas. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre agir. Fala comigo, agir. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 2. E aí, Êxodo conta a história de Israel, quando ele sai do Egito. A gente sabe sobre a história de Moisés, que Moisés foi escolhido para tirar o povo do Egito. E Moisés nasceu dentro lá do Egito, quando o povo de Israel estava cativo, e o povo de Israel se multiplicava em números, e o faraó começou a ficar preocupado, e começou a falar assim: daqui a pouco esse povo está maior que a gente, e aí eles vão se revoltar, fazer uma revolução, e a gente está perdido, no fim a gente que vai virar cativo deles. Então já sei, tive uma ideia, vou colocar uma lei, um mandamento, que toda criança, todo menino que nascer tem que morrer. Vocês vão matar todos os filhos que nascerem, é uma ordem que eu determino aqui no Egito. E as crianças que nasciam, homens, eles eram mortos por todo o povo do Egito. E a gente sabe que Moisés, então, ele nasceu nesse contexto, nessa época. E obviamente a sua mãe, ela teve uma atitude um pouco diferente das outras. Olha só o que aconteceu no versículo 3. Êxodo 2:3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A sua mãe teve uma atitude diferente. Ela agiu com sabedoria, com criatividade e com fé e ousadia. Ela não foi numa faculdade de engenharia e soube fazer uma cesta. Ela usou betume, piche para revestir, para ficar uma coisa impermeável. Ela não sabia nada de engenharia naval, mas mesmo assim ela teve a criatividade por Deus, e ela intencionalmente colocou o seu bebê dentro desse cesto e colocou na beira do rio. Mas não só isso, olha só o versículo seguinte, fala: a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ela agiu também com diligência, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. A gente viu que a mãe de Moisés agiu com sabedoria, criatividade, ela teve atitude, ela teve fé, e ela colocou ali Moisés na beira do rio. O destino de Moisés já estava traçado pelo faraó. O destino dele era de morte, era para morrer. Mas aquela mãe não se conformou, ela teve uma ação, ela confiava no Deus do impossível, ela colocou e fez algo, ela agiu com intencionalidade. E o destino de Moisés, que era para morrer, quando ela coloca ali na beira do rio. E muitas vezes na Bíblia a gente entende rio como se fosse a presença de Deus. Sabe, muitas vezes você vem para cá, você que é pai e mãe de criança. Quem é pai e mãe de criança? Bebês aqui? Bebês, tem alguns, isso. A gente sabe que criança, quanto menor, mais ocupa espaço, não é verdade? Tem carrinho de bebê, é bebê conforto, aquelas coisas todas, é sacola de mamadeira, de fralda. Quanto menor o bebê, mais ocupa espaço. E também para você, antes de você ter nenê, você se prepara para ir para a igreja 15 minutos antes. As mulheres não, as mulheres 1 hora antes, né?
Agora, quando tem filho, você tem que ter 2 horas antes para você preparar as coisas, dá trabalho. E aí você começa a ficar pensando: mas será que vale a pena? Eu gasto tanto tempo, tanta energia, e para levar meu bebê lá na igreja, e ele nem entende nada. Ele fica no louvor, ele nem canta, não fala. Será que vale a pena? Mas a partir do momento que você tem entendimento que quando você leva na presença de Deus, assim como a sua mãe levou na beira do rio, o destino de Moisés, que era de morte, se transforma em vida. O destino da sua criança é transformado só pelo fato de você trazer e ser intencional na presença de Deus. E eu falo isso não é só aqui na igreja, na sua casa também. Será que na sua casa, você, mãe de bebê pequeno, e você também que é gestante, será que você é intencional para trazer a presença de Deus já no ventre? Vamos agir com intencionalidade, assim como a mãe de Moisés agiu. O interessante que aconteceu é que a outra irmã estava lá, ela chama a mãe, a filha de Faraó fala: ok, pode trazer essa pessoa, ela nem sabia que era mãe, e eu vou pagar o salário para que ela cuide desse menino. A própria mãe estava cuidando do filho, e o recurso financeiro veio também através dessa atitude de levar a criança na presença de Deus, com essa atitude de ousadia, de fé, de sabedoria. Pais, vamos agir com intencionalidade na sua casa, em todo momento. Sabe, as nossas crianças, elas aprendem principalmente nos momentos que a gente não está intencionalmente ensinando nada a elas. Elas observam tudo, observam como você se comporta dentro e fora de casa, observam como você se relaciona com o porteiro, com o faxineiro, com o presidente, com qualquer pessoa. Elas estão observando e elas estão aprendendo tudo. Haja com intencionalidade. Então esse é o primeiro ponto, agir. Repita comigo: agir. O segundo ponto fala liberdade. Repita comigo: liberdade. Em 2 Coríntios 3,17 fala: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Lá no nosso Ministério de Crianças tem um menino chamado Miguel. Hoje ele já tem 6 anos, na época ele tinha 4 anos. E o Miguel, sabe aquele menino que a gente fala, aquele menino difícil, que apronta, não para, fica... é esse é o Miguel. A gente chama de terrorista, sabe quem é? É ele. Eu também era assim, mas Deus me transformou. E o Miguel, os pais foram chamados na escola pela diretora e pela professora. E você que é pai e mãe, quando o seu filho é chamado, ou quando você é chamado por conta de um comportamento do seu filho, você começa a ficar preocupado, não é verdade? E eles estavam nessa situação. E quando chegaram na reunião, antes de ir para a reunião, falaram: Miguel, conta o que aconteceu, melhor você fala logo, porque senão você sabe o que vai acontecer. E o Miguel: eu não fiz nada. E eles foram para a reunião. E aí, chegando na reunião, a diretora, a professora falou: nós chamamos essa reunião, nós convocamos essa reunião, porque nós queremos discutir sobre o comportamento do Miguel. E os pais preocupados: o que o Miguel está fazendo? Então, Miguel tem tido umas atitudes diferentes, um comportamento estranho, e por isso nós chamamos. Toda vez que uma criança cai lá no recreio, na educação física, e se machuca, o Miguel sai correndo, ele coloca a mão e fala: em nome de Jesus, seja curado. Aí os pais: ufa, ainda bem, pensei que fosse coisa pior. Ele diz: não é só isso, tem mais. Agora, ele faz isso toda vez, mas também agora os amiguinhos que estão lá, toda vez que alguém cai, começa a chorar, ele chama o Miguel, leva o Miguel para orar sobre os amiguinhos. E não só isso, agora até os inspetores da escola, as tias da escola, os professores da escola, quando uma criança cai, se machuca, antes de levar para a enfermaria, leva para o Miguel orar. Porque quando o Miguel ora, existe cura, existe poder sobrenatural, existe a presença manifesta do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E a gente fala: não existe Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito Santo que habitava nos profetas, que habitava nos grandes reis,
é o mesmo que habita em nós adultos, é o mesmo que habita nas nossas crianças. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que habita em nós e que também habita nas nossas crianças. Não existe Espírito Santo Júnior, é o mesmo Espírito Santo. Mas será que nós temos dado liberdade para o Espírito Santo atuar primeiramente em nossas vidas, como pais, como mães? Será que nós temos escutado e dado tempo para ouvir a voz do Espírito Santo que fala conosco? Será que nós temos também ensinado os nossos filhos a ouvir a voz de Deus? Será que nós temos dado liberdade para que eles também recebam o poder do Espírito Santo? E recebam os dons do Espírito Santo? Nós temos que agir com liberdade, nós temos que agir com intencionalidade, mas também temos que dar liberdade ao Espírito, para que Ele se manifeste em nossas vidas, e através de nossas vidas, nos nossos filhos, e através dos nossos filhos. Repita comigo: liberdade. A terceira coisa é verdade. Repita comigo: verdade. Quais são as verdades que nós temos falado para os nossos filhos? Ou será que nós temos deixado de falar e declarado as verdades na vida dele? A Bíblia fala que existe poder na nossa língua, poder de vida e poder de morte. Será que nós temos declarado vida, as palavras de Deus sobre a vida dos nossos filhos? Ou temos falado: filho, você não presta, de novo, você não aprende, você não vai ser ninguém na vida, eu estou decepcionado com você, você é burro? Ou será que nós temos declarado as verdades em amor? Meu filho, você é mais que vencedor. Meu filho, você é perseverante. Meu filho, você é fiel. Meu filho, você é forte. Meu filho, você é alegre. Meu filho, você é influenciador da palavra de Deus. Meu filho, você é um profeta, você é rei, você é sacerdote. Meu filho, você está sentado aos lugares celestiais, à destra de Deus Pai. O que nós temos declarado para os nossos filhos? Existe poder naquilo que nós falamos. Principalmente pais, você tem autoridade sobre os teus filhos. Mas também não adianta, se a gente não lê a Bíblia, não entende as verdades, como é que a gente vai declarar as verdades se nós não temos? Então por isso que nós temos que ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Ali contém todas as verdades daquilo que Deus pensa de nós, porque o mundo daqui a pouco está falando mentiras na vida dos nossos filhos. Daqui a pouco ideologias começam a atacar as mentes deles. Mas se nós pais não entendemos a verdade, nós não declaramos na vida deles, eles vão ficar confusos, eles vão ficar presos a uma ideologia, vão não saber quem eles são, não vão ter a sua identidade. Mas nós somos responsáveis para trazer a verdade para eles, quem eles são em Cristo Jesus e quem Deus é na vida deles. Nós pais. Por isso nós temos que agir intencionalmente. Quando eu falo intencionalmente, voltando no primeiro ponto, que é agir intencional, lá em casa, quando eu vou ler a Bíblia, eu não leio no celular, porque quando meu filho vê que eu estou lá na sala no celular, ele não sabe se eu estou no WhatsApp, ele não sabe se eu estou no Instagram, no Facebook, ele não sabe. Por isso que eu pego a Bíblia de papel e abro intencionalmente, porque ali ele vê o pai como exemplo, a mãe como exemplo, lendo a palavra de Deus. Por isso que nós trazemos a verdade para a vida dele, e nós, no momento de louvor, de adoração, nós queremos que ele tenha liberdade do Espírito Santo. Por isso que é nesse momento que a gente não dá celular para ele, porque é nesse momento que eu quero ser intencional, para ele sentir a presença de Deus, para ele aprender a sensibilidade do Espírito Santo, para que ele possa entender e saber o que é a adoração, para saber que Jesus está presente nesse lugar, e a gente tem que ter uma resposta à presença de Jesus. Qual é a resposta que nós damos para Ele? É por isso que nós nos ajoelhamos, é por isso que erguemos nossas mãos, como forma de rendição, como forma de reverência a um Deus que morreu e deu sua vida por nós. É o momento de nós sermos intencionais para dar liberdade no Espírito, mas também para entender as verdades e viver as nossas verdades, as verdades de Deus em nossas vidas, e eles vão ver as verdades também em nós. Pais, vocês nunca serão os únicos exemplos para os seus filhos, mas vocês devem ser os melhores e os maiores exemplos para eles. Muitas vezes
as nossas palavras são canceladas se as nossas atitudes não são coerentes com aquilo que nós falamos. Existe poder naquilo que nós falamos, sim, mas existe muito mais naquilo que nós vivemos, naquilo que nós aplicamos na nossa vida. Então, repita comigo: agir, liberdade, verdade. Sabe, aqui na Bíblia, em Deuteronômio 11, você pode abrir comigo, mostra 4 momentos que você deve falar com seus filhos, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Versículo 18 de Deuteronômio 11 diz: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Versículo 19, esse é muito importante: ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas as palavras de Deus, as verdades, quando estiver sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. 4 momentos que nós devemos ensinar a Bíblia, as Escrituras, a verdade de Deus para os nossos filhos. Primeiro momento, sentado em casa. Você leu aí na sua Bíblia? Sentado em casa. Quando você senta em casa, quando você senta na sua casa? Quando você vai almoçar, quando você vai jantar, quando você vai ter uma refeição. Se você não tem, tente fazer isso, seja intencional para agir isso. Sente com a sua família e naquele momento comece a ensinar as verdades. Outro momento que você senta na sua casa, na sala, desliga a televisão, desliga o celular e seja intencional para ensinar as verdades para as suas crianças. Primeiro momento. Segundo momento, quando que é? Andando pelo caminho. Andando pelo caminho, quando você vai levar seu filho para a escola, quando você pega da escola, quando você vai levar para a igreja, quando você volta da igreja, seja intencional para ensinar as verdades de Deus. Terceiro momento que você deve ensinar as verdades de Deus, quando que é? Ao deitar. Ao deitar, ore com ele, coloque as mãos sobre ele, declare as palavras de Deus, declare o amor de Jesus, ensine as crianças as verdades, as Escrituras. E o quarto momento, quando se levantar. Quando se levantar também, pai ou mãe, ore com a sua criança, declare as verdades, ensine as verdades. Busque a Deus diariamente, constantemente, porque se você não faz isso, ela vai pensar: buscar a Deus é uma prática de final de semana, porque eu só vejo meu pai e minha mãe lendo a Bíblia só quando o pastor pede para abrir a Bíblia. Quando na verdade o buscar a Deus tem que ser prioridade diária em nossas vidas. Nós temos que ser intencionais, dar liberdade ao Espírito, ter as verdades em nós, aplicar em nossas vidas, ser exemplo nos nossos filhos. E o último ponto é oração e obedecer. Como é que é a nossa vida de oração? Será que você traz Deus no contexto da sua família? Em todos os momentos você está buscando a Ele, perguntando a Ele, trazendo a Ele em oração? E será que você está obedecendo aquilo que você já sabe que tem que fazer? Muitas coisas a gente não tem que pedir mais coisas para Deus, a gente tem que primeiro começar a obedecer as coisas que Ele já falou, que Ele já falou para as nossas vidas. Será que nós temos sido fiéis com a palavra que Ele já tem falado nos nossos corações? Será que nós temos obedecido à voz dEle? Como é que está a nossa vida de oração? Lucas, mas tudo isso que está falando é básico, é leitura da palavra, é oração, é Espírito Santo, mas muitas vezes é no básico que a gente erra, não é verdade? É no básico que a gente erra, e por isso que é importante a gente sempre voltar para o básico, porque quando a gente é fiel no pouco, Deus dá mais. Quando nós somos fiéis naquilo que Deus nos deu, Ele dá mais. Esse é o princípio da mordomia. Mas primeiro a gente tem que ser fiel com aquilo que nós temos. Quantos querem melhorar a sua vida de oração, de leitura da palavra, de intimidade com Deus, de relacionamento com Ele? Amém, glória a Deus. E quando então nós fazemos isso, nós então estamos afiando e preparando para o alvo. E qual é esse alvo? O que é o alvo? Flecha é uma arma ofensiva e tem o objetivo de destruir um inimigo.
E quais são esses inimigos? Onde esses inimigos estão? Cadê eles? Eu não estou entendendo, mas minha criança é para ir para onde agora? Eu vou atacar minha criança? Qual que é o alvo, qual que é o chamado, qual que é o destino que a minha criança tem? Então a gente tem que lembrar e falar sobre as esferas da sociedade. Hoje nós vivemos num contexto de uma crise. Alguns falam que é uma crise política, outros uma crise econômica, crise moral, crise de qualquer coisa, mas a verdade é que nós estamos numa crise de liderança. Liderança política, liderança cultural, liderança social, diversas áreas, nós estamos passando por crise, e a gente precisa de uma reforma. Quantos concordam disso? Precisamos de uma reforma em todas as áreas, na educação, na saúde, na economia, em todas as áreas. E por que isso não está acontecendo? Porque a igreja, por muito tempo, ela não preparou as flechas com intencionalidade, ela não preparou as flechas com as verdades, ela não preparou as flechas dando liberdade ao Espírito Santo, ela não preparou as flechas orando e obedecendo a Deus no básico. E é por isso que muitas vezes, e hoje a gente fica numa situação do Brasil falando, que a gente fica revoltado, não é verdade? E tem que ficar revoltado, tem que ficar inquieto, e a gente precisa agir de uma forma, mas se a gente não é intencional com as crianças hoje, daqui 20, 30 anos, nas próximas eleições, a gente vai estar passando a mesma crise, porque a igreja muitas vezes se contentou em apenas colher gravetos e não afiar flechas. E muito tempo também a igreja brasileira errou, falando que para você servir a Jesus, para você seguir a Deus, larga todos os seus estudos e vem para a igreja, larga o seu escritório, larga a sua profissão e vai lá para a África fazer missões. Isaías 2:2 diz que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e para lá afluirão os povos e dirão: vinde, subamos à casa do Deus de Jacó, para que ensine os seus caminhos, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor, Jerusalém. Isaías 2:2 significa que nos últimos dias a presença de Deus, ou seja, o monte da casa do Senhor, será estabelecido no topo dos outros montes. E quais são esses outros montes? A gente fala dos 7 montes da sociedade, ou as 7 esferas da sociedade. Quais são essas 7 esferas? A primeira esfera, não tem uma ordem, mas uma das esferas é artes e entretenimento. Artes é todo tipo de arte, artes plásticas, arte, música, teatro, artes cênicas. Entretenimento são esportes, são tudo que entretém a família, tudo que entretém pessoas. E a gente precisa de pessoas capacitadas, competentes e com a presença de Deus nessa área, na área da música, na área da arte. Não adianta a gente ficar reclamando: você viu que na exposição lá no Mendes de São Paulo, coloca uma pessoa lá. Claro, porque não tem nenhum artista relevante com a presença de Deus que vai mudar o rumo dessa história da arte. Porque a gente erra. Não, para você vir a Deus, larga a arte, larga a música, não estuda a música não, dependa só da unção. Claro que tem que depender da unção, mas seja fiel naquele dom que Deus te deu. Primeiro monte, arte e entretenimento. Segundo monte, comunicação e mídia. Hoje muitas pessoas assistem mais YouTube do que televisão, sabia disso? Está mudando. Tem muitas pessoas que alcançam muito mais, influenciam muitos jovens. Crianças nossas estão sendo influenciadas, estão sendo discipuladas por youtubers que você nem sabe que estão causando nessas crianças. E por que não levantar pessoas influentes com a presença de Deus nas áreas da mídia, da comunicação, e que vão levar o evangelho do reino de Deus? Billy Graham, todo mundo conhece Billy Graham, já ouviu falar. Ele foi um revolucionário, ele soube usar o rádio, a televisão para levar o evangelho de Deus. Hoje não é mais rádio e televisão, hoje é YouTube, hoje são as mídias sociais. Será que nós temos lidado com isso? Temos levantado crianças que vão ter o caráter de Deus, o caráter delas transformado de acordo com o caráter de Deus, e vão influenciar a sociedade através desses canais? Artes, entretenimento, comunicação e mídia, política e governo, nem precisa falar. Mas será que temos crianças que já têm esse chamado? Será que nós pais já temos descoberto e observado
essa minha criança tem um chamado, já tem orado pelo Brasil, já tem intercedido pelo Brasil, já entende sobre política. Essa criança tem que ser preparada hoje, para que tenha os princípios, os valores de Deus, mas ao mesmo tempo, quando ela se torna jovem, ela é competente, ela entra na faculdade, ela estuda o que tem que precisar estudar, ela aprende gestão de cidade, gestão, governo, e para governar a nossa nação e não se corromper também. Outra área, economia e negócios. Nós precisamos financiar também missionários, nós precisamos também financiar a obra de Deus, por isso é necessário economia, é necessário pessoas que vão angariar recursos e tirar recursos da mão do ímpio e levar para a mão do justo e fazer a obra de Deus. Empresários, são empreendedores, bancários, comércio, precisamos de homens de Deus nessa área. Outro monte, educação e ciência. Precisamos dar um jeito também na nossa educação. E muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo na educação. Tem inimigos que têm infiltrado na educação, querendo trazer o humanismo, uma ideologia totalmente errada, quando até a nossa própria Constituição defende a nossa família em relação à educação. Então, querendo colocar uma educação que não deve ser a escola e deve ser a família, artigo 226 fala que é direito do pai, da mãe, ele em saber o que estão ensinando na escola, porque tem que estar de acordo com os valores morais, as suas convicções morais religiosas. Se estão ensinando coisa errada na sua escola, é inconstitucional. Você tem o direito de ir lá e falar de Deus, falar não de Deus, da Constituição brasileira. Não estou nem falando de Deus dentro da política, é da Constituição brasileira. Nós temos que trazer uma reforma na educação, na ciência. O outro monte, a família. Todos aqui têm uma família, não é verdade? A sua família tem que ser exemplo. Mas para você criar famílias saudáveis, você precisa começar hoje, investindo na sua criança, investindo no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, dependendo da presença de Deus. E essas crianças constituirão famílias saudáveis. Até a própria nossa Constituição, de novo, artigo 226 fala: a família é a base da nossa sociedade. A própria Constituição brasileira fala. E o que eles querem é destruir a família, destruir a criança, com ideologias, com coisas totalmente obscuras, usando até pautas que são justas, contra preconceitos, e é justo, mas infiltrando de uma maneira obscura e sutil para destruir a família. Por isso nós temos que acordar como igreja, como família, para defender os valores de Cristo na nossa família, porque se é a base da sociedade, a base estiver ruim, nada vai conseguir construir em cima dessa base se estiver podre. Eu queria terminar então com o último versículo, que está em 2 Reis 13. 2 Reis 13 conta a história de Joás, que era o rei, e o rei naquela época ele era como se fosse o pai da nação, e o profeta Eliseu, que representa também a voz de Deus, que era a pessoa que intermediava e recebia as direções de Deus. O rei, ele tinha a função de governar, mas ele também tinha a função militar. Ele geralmente era um exímio lutador com as espadas, ele manuseava bem, ele era muito bom nas armas militares, com flechas, com lanças. Ele tinha essa função de ir para a guerra junto com o povo e dar direções. E muitas vezes ele pedia para o profeta: profeta, me fala o que Deus tem falado, qual é a estratégia para a próxima guerra? E o profeta Eliseu foi muito usado por Deus para trazer estratégias, e trazer estratégias de guerra para o rei. E o que acontece aqui que a gente vai ler? O profeta Eliseu está doente, o profeta Eliseu está morrendo, e o rei Joás, ele começa a ficar preocupado: e agora? As nossas estratégias vinham tudo de Deus através desse profeta, agora que o profeta está morrendo, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser agora? O que vai ser da gente? Então Eliseu está morrendo, e Joás vai na casa de Eliseu para conversar com o profeta. E olha só o versículo 14, a conversa deles dois. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joel e seus cavaleiros, então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas.
disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Por que ferirás os sírios em Afeca até os consumir? O rei, ele está chorando, desespero, porque não porque o profeta vai morrer, não, porque ele vai ficar à mercê dos sírios. E o profeta que trazia direções de guerra, de estratégia. E o profeta, ele fala: pegue arcos e flechas. Ele pegou arco e flecha. Retesa aí o arco e a flecha. Ele retesou. Abre a janela, posicione, atire a flecha. Só que antes disso, o que o Eliseu fez? Ele pôs as mãos sobre as mãos do rei, simbolizando a união da família e da igreja, para atirar a flecha. Agora, o rei, ele poderia falar: pera aí, Eliseu, não põe a mão sobre a mão, pode deixar que arma é comigo. Arma, aqui eu sei fazer muito bem, você não, você sabe ouvir falar de Deus. Agora, arma é minha função. Não. Ele entendeu que era necessário a união da família e da igreja para disparar, lançar a flecha da vitória. E quando nós entendemos em Salmo 127 que flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade, são as nossas crianças, que junto pai e mãe tem a responsabilidade de ensinar a criança no caminho que deve andar. Pai e mãe, a gente lê em Deuteronômio, é a sua responsabilidade de ensinar as verdades de Deus naqueles 4 momentos. Não é o pastor que vai na sua casa de manhã, à noite, para ensinar a sua criança, não. Somos nós, pais. Mas por outro lado, a igreja, ela recebe direções de Deus. A igreja, ela está trabalhando para descobrir qual é o destino da sua criança, para trazer o encontro de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo com a sua criança, para que ela então possa ser capacitada com as verdades também, com os princípios de Deus, para ir para a direção certa. E sabe, o Ministério Paz Kids, a gente passou ontem aqui também com eles. Eu fico muito feliz, porque eles estão fazendo um excelente trabalho. E sabe, pai e mãe, aqui Paz Kids não é um centro de babá gospel que você simplesmente deixa sua criança lá. Não é uma creche evangélica, não é um centro de entretenimento gospel, não. Lá eles também estão recebendo as verdades, lá também eles são equipados, lá também eles estão tendo encontro com o Espírito Santo. E eu queria que você desse uma salva de palmas para esse ministério tão maravilhoso, tão bom. Quem são os voluntários do Paz Kids aqui? Fique de pé. Fique de pé. Deus está levantando uma geração, mas hoje Deus está usando cada um de vocês para serem cada vez mais intencionais, para vocês serem equipados. E através de vocês, o Brasil não será mais conhecido como o Brasil do samba, do carnaval, mas será conhecido porque vocês estão trabalhando nas crianças, e será conhecido como o país que teme ao Senhor, o país que o Senhor Jesus realmente é Rei e Senhor do nosso país, onde a economia será mudada, onde as artes e entretenimento serão mudados, onde a educação será mudada, porque vocês foram responsáveis para trazer essa mudança. E nós, pais, juntamente com a igreja, juntamente com o Paz Kids, faremos não apenas algo que é passageiro, mas algo que será eterno. Nós vamos trazer uma reforma para o nosso Brasil, que tanto precisa da presença de Jesus e precisa de cada um de vocês. Quantos estão comigo? Fique de pé. Eu só vou ler o último versículo que eu falei que eu ia ler, mas eu esqueci de ler. Você não precisa abrir sua Bíblia. Jeremias 50:14 diz o seguinte: põe em ordem de batalha. Em outras palavras, se posicionem em redor contra a Babilônia, vós todos que manejais o arco, atirai-lhe, não poupeis flechas. Não poupeis flechas.
cerquem Babilônia. Não é para fugir do mundo, não. Cerque a Babilônia. Nós estamos cheios de flechas, nós somos carregados. Hoje nós temos o entendimento que hoje nós temos o poder de uma transformação, uma semente de transformação da nossa sociedade. Quando nós enxergamos agora as nossas crianças, nós enxergamos não apenas crianças, mas enxergamos esperança das famílias, nós enxergamos esperança de Ceará, enxergamos a esperança do nosso Brasil. E através disso nós vamos então ver um Brasil transformado. Quantos estão comigo? Feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor Deus, muito obrigado por cada família aqui representada. Nós agradecemos por cada criança dessa igreja, que são preparadas como flechas, que serão preparadas para ocupar o lugar onde cada um deve ocupar, no destino que o Senhor tem para cada criança. Seja em qual esfera, Deus, nós queremos realmente ver a Tua presença sendo manifesta, o Teu reino seja estabelecido, assim como diz Isaías 2:2, que a presença do Senhor será estabelecido em todas as esferas da sociedade, através de cada criança, através de cada família, não apenas no futuro, mas hoje. Hoje nós decidimos como igreja, como Brasil, que nós vamos ser intencionais para levantar essa geração que vai trazer um avivamento, mas também uma reforma para a nossa nação brasileira. Muito obrigado, Senhor Deus. Capacita com Teu poder sobrenatural cada pai, cada mãe, cada família representada. E nós declaramos as promessas que foi liberada para Abraão, Isaac e Jacó, que em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós declaramos as Tuas bênçãos naturais, sobrenaturais, de tal maneira que transbordarão das nossas famílias, para que todas as famílias sejam abençoadas através das nossas famílias. Muito obrigado, Deus. Nós Te amamos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.